Começa agora mais um Peladeiros. Fala galera, chegamos com mais um Peladeiros aqui direto do nosso Facebook, hoje em vídeo do nosso Facebook devido a problemas técnicos com o Facebook, principalmente com o aplicativo do Facebook para celular que não ajuda muito. Mas enfim, vamos fazer mais um Facebook aqui para vocês. Nesta semana, nesse final de semana que tivemos de jogos do Brasileirão, muita coisa já se decidindo do Brasileirão, o título pode sair na próxima semana para o Palmeiras, exatamente. Começo falando quem está aqui junto comigo, Yuri, boa tarde. Vamos aí para mais um live de Peladeiros e minha segunda participação, muito feliz de estar de novo, mesmo que não seja live, mas tamo aí. É um live que não é ao vivo. Um live que não tá dando muito certo. Gregory, tudo bem? Pior Não tá muito boa a coisa, mas nós vamos começar falando do jogo que aconteceu na noite de ontem, no estádio do Corinthians, que eu esqueci o nome agora, na Arena Corinthians, em Itaquera. A impressora HP. O Corinthians venceu o Internacional por 1-0, o gol foi marcado pelo Marlone de pênalti. O Inter tá em trâmites com a prefeitura para tirar o alvará da Série B, ainda não conseguiu, daí ainda não definiram. demorou, né? No Brasil sempre demora um pouquinho. Sim, demora, isso daí a gente sabe que... A gente sabe que no Brasil as coisas não é muito rápidas. Como é que tu achou do Inter ontem? Cara, não tem muito o que fazer projeção mais do time. É aquilo, já caiu já e... Ainda não, calma. Não, já caiu já. O próprio time já não tem mais motivação, cara. Pega a própria vitória ali de conseguir meter 4 em cima do Figueirense. E o Inter não consegue nem chutar uma bola a gol. O Inter ontem que terminou o jogo com um chute em direção à goleira. O Nico Lopes até tentou de longe no segundo tempo ali, mas foi só. E reclamação de arbitragem, né? Muita reclamação de arbitragem. Cara, nenhum jogador quase não fizeram a pressão em volta do árbitro ali para daqui a pouco. Vai acontecer igual o Albodozelli fez na Libertadores de 2010, que marca pênalti. Fica muito estranho assim. Aí você terminou de falar. Não, já. Eu achei que você queria falar. Chega a ser estranho que no início do campeonato o Inter conseguiu uma série de vitórias e estava na liderança, o pessoal estava fazendo título. Agora parece que. Mas é sempre aquele time, né, grande ou médio, ali, que sempre desponta e depois ele decai. Só que dessa vez ele decaiu demais. Eu acho que o início do Inter ainda foi pior para ele mesmo, porque o Inter iniciou com o time jogando mal com o Argel, muitas vezes ganhando de 1-0 com o Argel e estava na liderança. Daqui a pouco o Argel começou a ir mal, passou pelo processo no meio do ano que, vamos combinar que não era para ter sido o Falcão ali, né? Não. Cara, se era pra ter chamado o Falcão e depois o Roth, então mantinha o Argel. Mas o Argel não motivava os caras lá. Todos os caras comendo grama lá. Né? Daí agora o Lisca foi contratado logo após o empate. Que não é doido, né? Porque ele manteve a mesma formação do Roth, não fez nada diferente ali. Queria ver um pouquinho do Escaloni, os 4, 5 atacantes. Ele iniciou o jogo ontem com 3 atacantes, né? O Sacha e o Ayrton junto com o Vitinho. O Sacha jogou um pouco mais... Não agregaram muito ao time. Mas eu queria perguntar para vocês acreditam que a decadência do Inter se dá pela longa temporada? Que eles começaram bem e aos poucos foi caindo. Cara, vai pela arrogância de direção, É uma série de coisas. Vai pela arrogância. Eu acho que a direção é o principal motivo. Porque trazer aquele cara que foi presidente de novo, aquilo lá é retroceder muito grande. Cara, começa que se não fosse o pessoal, às vezes reclamava que os conselheiros tinham reeleito o Luigi, mas cara, se não fosse o Luigi, o Inter já estaria jogando a Série B há muito mais tempo, porque o Pífero queria trocar as obras do Beira-Rio com o dinheiro do clube. Imagina, tu tem que vender daqui a pouco o jogador para estar tendo que pagar a bancada. Mas o planejamento do Inter vem errado faz algum tempo, né? No ano passado já, logo demitiu a Guirre ali, fato novo no Grenal, deu um fato novo, tomou 5-0 no Grenal. Queria um técnico até o final do ano, daí foi lá o nosso querido Pífero, falou mal do Mano Menezes, falou mal do Abel, acabou com o Argel, tendo que oferecer um contrato de 1 ano e meio para o Argel, senão o Argel não ia aceitar. E aí, dali para frente, foi uma série de coisas, a diretoria do Inter, inclusive, tem uma chapa chamada Novo Inter, não é tão novo assim, que tem vários
conselheiros da chapa do Pífero, tá na chapa Novo Inter para eleição. Os caras saíram para poder não ficar com rebaixamento, mas a maioria das pessoas sabe que eles já eram. Então a gente pode chamar essa chapa de Novo Inter de chapa arroz com feijão da semana passada. Mais isso. E conversas internas, inclusive, sobre o Twitter, que o Pífero já está revelando que ele não... já se arrependeu, né, de ter chamado o Carvalho, né? O Carvalho e a SWAT, ele parece que já está meio que arrependido de ter chamado. Que engraçado que isso aí não é só com o Inter, é com vários clubes brasileiros. Tu vê, por exemplo, São Paulo agora, quase na briga. Diretoria, porque o Aidar, o problema começou com o Aidar, e aí depois ele se demitiu, e aí entrou o Leco fez uma contratação nada a ver, aí tem... Chamaram o MAC para... o Marco Aurélio Cunha agora para a diretoria do nada. Que ele já fez uma coisa boa, que foi trazer o Wellington Lane. Isso aí foi dedo dele, com certeza. É que é o ego, né? Os caras tem muito conflito de ego ali dentro da direção ali. Os caras querem chamar os amiguinhos pra entrar, pra fazer churrasco, pra ganhar ingresso. A diretoria está preocupada em se manter no poder e não melhorar o clube. E a gente vai analisar o elenco do Inter. O Inter não tem elenco ruim, não tem elenco fraco. Não, mas se comparar com o ano passado é bem mais fraco. É fraco. Não houve força, mas para estar em 17º, a gente consegue citar 10 clubes piores que o Inter em elenco. O problema é que a diretoria afeta tudo, né? Os problemas internos. O problema político do clube. Político e o próprio Roth também. É um cara que não sabe motivar o grupo. O pior de tudo foi a coletiva do Roth depois de ser demitido, né? Ele disse, pessoal, a gente encerra esse ciclo por aqui, mas no futuro a gente vai estar aqui de volta. Assim. Parece ser um meio debochado, assim, né? Ele é debochado. É que ele sabe que ele é um cara que, se o Grêmio demitiu o Renato ano que vem, é ele é o ano, é o Inter. Eu fico pensando se ele foi lá praticamente uma boquinha, porque ele sabia que não ia conseguir tirar o Inter, mas o importante é aquele saláriozinho no final do mês no bolso, né? Eu acho que o Inter e o Grêmio acho que pagam para ele sempre, eu acho que é uma necessidade grande. E o Lisca que pegou com 3 jogos para livrar o Inter do rebaixamento. Antes da rodada o Inter tinha 39 pontos, assim como o Vitória. O Vitória jogou no domingo, como o Gregor falou, enfiou 4-0 no Figueirense com um show do Marinho. Um gol do Marinho, gol do Chiesa, gol do Zelov, gol do William Farias no primeiro tempo. Se eu sou Marinho, eu fico no Vitória no que vem. Eu acho que ele pode fazer história no Vitória. Manter mais tempo na Série A. Fazendo vitórias. Eu acho mais fácil fazer história do Flamengo. Não, mas ele já pode construir. Lá no Flamengo, no Palmeiras, se jogar um jogo mal, já vão enfiar. Que nem fizeram com o Rogério, do São Paulo. Mas ele foi pro Cruzeiro também, não sei se deu bem. Ele era do Inter antes. Mas os caras não. Ele era do Ceará, né? Ceará. Ele é do Cruzeiro, né? Ele estava emprestado pelo Cruzeiro ao Ceará. Então ele vai usar então pro Cruzeiro. Acho que não. Então o Inter ficou na 17ª colocação com 39 pontos. E o Vitória com 42. Vitória 42 logo acima. E o saldo de gols do Vitória é maior. O saldo de gols do Vitória é de -2, o Inter de -7. Então o Inter tem que tirar mais diferença de 5. Não, e a diferença é que o Inter tem 49 gols feitos e o Inter só 33. O Inter tem que ganhar as duas goleando e o Vitória tem que perder as duas. Mas o pior é que a gente vai ver a campanha do Inter. O Inter tem 17 derrotas em 39 jogos. É quase 50% de derrotas. O aproveitamento do Inter é 36,1%. Ou seja, é uma campanha de virtual rebaixado. Campanha desastrosa. Mas ainda tem chance. O Inter ainda tem 2 jogos pela frente. O Inter no próximo domingo recebe o Cruzeiro no Beira-Rio. Na minha opinião, é possível fazer uma projeção. Eu não consigo. Também já faz tempo. Eu não consigo ver o Inter ganhando e goleando o Cruzeiro. O Lisca ontem falou que Seiras e Nico Lopes devem ganhar chance entre os titulares. Para ganhar a gente pra ser no ano que vem. Cara, incrível que até... Eles são os melhores jogadores que eles jogaram. É que tirando o Nico Lopes, que ele estava machucado, o Seiras, no jogo contra a Ponte, né, que o Sossô colocou ele. Colocou na fogueira. Colocou na fogueira e sem ritmo de jogo, cara. Aí não adianta também, sabe? O Inter, depois de pegar o Fluminense, vai até o Rio de Janeiro para enfrentar depois de pegar o Cruzeiro, pega o Fluminense no Rio de Janeiro. E tem a tabela do Vitória, né? O Inter tem que cuidar bem, que o Vitória na próxima rodada pega o Curitiba. E na próxima rodada o Inter pode ser rebaixado sem estar em campo. Mas a gente tem que lembrar também que o Sport está ali no meio, né? O Sport pega na sequência Figueirense em casa e América fora e Figueirense em casa. O Sport se salvou, não tem. Sport não. Se ele conseguir 2 empates, se salva. Não, ele vai ganhar da América.
Pode, Figueirense em casa, Figueirense já ganhou. Então, Vitória pega o Curitiba na próxima. O Curitiba que empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro. O Curitiba estava tomando 2-0 e empatou com o Flamengo. O Flamengo acabou o cheirinho agora de vez. De Hexa, né? Não, cheirinho de Hexa, óbvio. Então, o Curitiba tem 46 pontos, não tem mais chance de rebaixamento. Pega o Vitória. E se o Inter perder ou empatar com o Cruzeiro no domingo, às 5 da tarde, o Vitória tem a chance de rebaixar o Inter na segunda-feira, o jogo do Vitória contra o Curitiba. É o segundo jogo? Não é no mesmo horário? Não, o Inter pode cair na segunda. É brincadeira. Não, a CBF, vamos usar. Eu gosto de reclamar dessa. É que faltam 2 rodadas para acabar. Eu não sei por que a CBF não bota todos os jogos domingo às 5 da tarde. Que eu acho legal. É óbvio. Daí na rodada vai ter o quê? Vai ter 2 jogos às 8 da noite de sábado, vai ter um jogo às 9 da noite de sábado, vai ter alguns jogos domingo às 5, vai ter jogo domingo às 7h30. Não vai ter jogo não vai ter jogo para segunda. Pelo menos isso é pra quem tá relaxado. Não, a CBF é uma parte. Não, pelo menos isso, porque jogo no horário do. Bom, não, almoço é bem Vamos falar do outro gaúcho, o Grêmio, que sem se importar muito com o jogo, recebeu o América Mineiro em casa, ganhou por 3-0, gols do Fred, do Negueba e do Miller Bolaños. Isso foi importante, o gol do Miller Bolaños dias antes da Copa do Brasil. E o Grêmio tá ali, né? O Grêmio faz um campeonato que o Grêmio não tá muito afim de jogar, não vencia alguns jogos. Só pontuando. E tá em oitavo. É esse novo G6 aí que a CBF criou que vai gente pode virar G15, né? Acabou. Vai ter gente se salvando com 45, usando rebaixamento e indo para Libertadores com 49. Só para cobrir tabela. O Grêmio então tem 53, tá em oitavo e o nosso querido Botafogo tá perigando sair do rebaixamento. No rebaixamento, não. Eu não. Do G6. Sério? G6. Mas o Botafogo tá. Amanhã que tá quase indo para o G3 ali, claro. Tem 55 pontos no Botafogo. O G3 que já parece estar bem definido e o título também. Para garantir o título, o Palmeiras tem 6 pontos de vantagem para o Santos, faltando 2 jogos. Precisa de um empate contra a Chape em casa. A Chape tem jogo contra o São Lourenço no meio da semana. Não vai ficar muito interessada com o jogo a Chapecoense. Ao contrário do que o Carlos Júnior falou, né? Que ele não vai ser jogo fácil para o Palmeiras, mas deve confirmar o título. Deve ser 2-0, 2-1, né? Mesmo se for 1-1, o Palmeiras é campeão. E aí o Santos, que empatou com o Cruzeiro fora 2-2, tem que ganhar do Flamengo no Rio para não ser o título do Palmeiras, sendo que o Flamengo luta pela segunda posição com o Santos, que vai render mais 13,4 milhões para o Palmeiras, se eu não me engano, ficar em segundo. Para o Santos, para o Flamengo, se passar o Santos. Falei errado. Então o G3 já está decidido praticamente. O Atlético Mineiro, que enfrentou o Grêmio nesta quarta-feira pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, foi até o Arruda e foram 3-3 com o Santa Cruz, um jogo espetacular, com vários golaços, inclusive. De reserva ainda, né? Reserva, o Casares foi pra rua. E. Casares foi pra rua? Casares foi expulso. Deu um soco nas costas do cara, ele perdeu a bola e deu um soco. Equatoriano, né? Meio esquentado, o negócio vai dar porrada mesmo, entendeu? Próxima rodada, então, o Botafogo enfrenta a Ponte Preta às 8 horas da noite de sábado no Luso Brasileiro. O Luso Brasileiro, que é o estádio do América, do Portuguesa, vai ser casa do Flamengo no ano que vem. O Flamengo assinou com eles. Eles não estão muito afim de jogar no Maracanã, né? Não, é que o presidente do Flamengo falou que não vai jogar no Maracanã se não tiver todas as garantias. Nossa, não entendi muito bem assim, mas coisas políticas que ele não está com medo de não ficar com a renda. Também. Daí... É que o governo do Rio também quis complicar um pouco a reforma do Maracanã. O governo do Rio complica. Todo o governo está enchendo o saco. Palpites? Botafogo, Ponte Preta? 2-0. Eu não dou mais palpite, não. 2-0. É inveja que você fala. 3-0 Só Série B. Série B, eu quero dar palpite da Série B já. Não, depois a gente vai passar as próximas 4 rodadas do Inter no Brasileirão. América Sport, as 4 próximas rodadas. América Sport, eu acho que vai dar uns 4-1 pro Sport. 2-1 pro Sport. Não, também? Corinthians. Não, a América Sport se inscreve viu a Orgânica vai jogar. Acho que vai dar 0-0, acho. Olha só. Olha a América em casa, ele né? Corinthians e Atlético Paranaense às 9 horas de sábado na Arena Corinthians. Jogo difícil, 5-0 pro Atlético Paranaense. Ponto do Vista, mas tudo bem. O Atlético Paranaense fora de casa não existe, é 1-0 Corinthians. Jogo dificílimo também, acho que vai dar uns 8-1, acho. Não, 6-1 pra vingar pro Atlético. Lembrando que nesta terça-feira
nesta terça-feira, exatamente hoje, no dia 22 de novembro, faz um ano que o São Paulo tomou 6 Às anos 16. reservas do Vocês Corinthians. estão loucos de lembrar isso. Flamengo e Santos no Maracanã, vale segunda posição. Eu palpito 2-1 Flamengo. Cheirinho de 2-2. Cheirinho de vice-campeão. 0-0. Flamengo fez um... Palmeiras e Chapecoense, jogo do título, 17 horas. A taça vai estar na Arena Palmeiras. Maior perdão. 3-0 pro Palmeiras. Acho que vai ser 1-0 Palmeiras, ou depois de uma cobrança de lateral do Moisés. 1-0 do maior perdão do Brasil. O Chape nunca caiu. Olha aí. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro provavelmente reservas em meio à decisão da Copa do Brasil. Mas não sabe como é que é pro São Paulo, tem um Denis no gol ainda que é mais um jogador pra eles. Então eu vou botar 1-1 então. Reservas do Atlético contra o São Paulo do Denis, 3-0 Atlético. Pouco disso. Vai ter no meio do jogo. É que o Fred não joga a Copa do Brasil, vai jogar contra o São Paulo. O Fred vai jogar então? E tem o Denis pra eles ainda. Tem o Denis. Deixa eu calcular aqui. Eu botei Acho 1-1. que vai dar uns 4-0 para o Atlético Mineiro. Domingo, 17 horas, Eu odeio Denis. no gigante do Beira-Rio, Internacional e Cruzeiro. Começar pelo Grêmio. Meus amigos, eu acho que o Vidraceiro, acho que vem de título da Copa do Brasil, vai ganhar um bom dinheiro, eu acho, desse Olha aí. Ele vai dar 1 milhão, acho, pro Vidraceiro, acho. Quanto? 1-0 pro Inter. Chorado, né? Yuri? 1-1 também. 2-1 pra alguém. Não tem como fazer a projeção, cara. É Inter e Cruzeiro, não tem alguém. Quem? Eu não sei, é que o jogo do Inter não consigo. Não tem projeção, não tem é como o que saber Faz quem o é. Lidunité então, meu. Não tem como a gente dizer assim, o time jogar de um jeito. Vai ser 2-1 pra alguém, esse é o placar do É. jogo. Figueirense e Fluminense, sábado, domingo, 7h30, Fernando Scarpelli. Vou botar 1-0 pro Figueirense. Figueirense já caiu, o Já Fluminense caiu. tá com o uma Fluminense. preguiça, vai ser 0-0. Não, mas o Guimê vai querer vingar aí. O rebaixamento vai jogar Fluminense bastante. tá- Jogo tem bosta que- da rodada. Não, eu acho que o jogo bosta da rodada tá por vir. Jogo bosta da rodada domingo às 7h30. Santa Cruz e Grêmio no Arruda. O Grêmio não está interessado no Brasileirão faz um mês. Vai mandar o Henrique Almeida, o Negueb, companhia para esse jogo. O Tai deve jogar também. Vou E botar... também ainda vai liberar lá. Ele tem só 100, acho que lá não perde sinal. Acho que vai ser 1-0 pro Santa Cruz, gol do Grafite. Vai, o Santa Cruz ano que vem já. Vai repetir 2 anos, cara. Vai ter Inter e Santa Cruz 2 anos já. Não é certo ainda, não é certo ainda. Ele já tá tão... Ele já tá Não, otimista já. 3-2 pro Santos. 0-0. Vai ser bom o jogo, então. Vai ser aquele E jogo. na segunda-feira, às 8 horas da noite, o jogo mais importante da rodada, mais aguardado por todos. O Curitiba recebe o Vitória no Couto Pereira. 2-1 pro Curitiba. 3-3. 0-0. 0-0 é ruim. 0-0. Sim, mas eu tô dizendo o que vai ser. Ah. Eu tô dizendo o que eu quero que seja. Ah, então vai ser ruim. Ou vai ser péssimo. Tá, eu vou falar do Botafogo e Ponte Preta só pra não falar. Não sei quando o pessoal da Ponte lá, Se né? tu falar 0-0 ainda, né? Não? Não, cara, eu vou falar, vai ser 2-1 pra Ponte. Ok. Vamos seguir falando de futebol. Nesta quarta-feira tem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O Grêmio vai até o Mineirão, que até esta terça-feira, agora são 17 horas quando a gente está gravando o programa. 45 mil ingressos já foram vendidos. Deve lotar e o ingresso não está barato. Nada tá barato nessa vida, meu. O Grêmio teve uma baixa no treino ontem, que foi hoje, que foi o Pedro Jeromel, mas não preocupa, foi relacionado. Calma, como é que tá esse coração? Calma, não preocupa. Na hora que saiu a notícia ali no Twitter, ali deu uma deu uma dorzinha ali, mas o Jeromel joga. Negócio lá. A torcida do Grêmio que fez festa no aeroporto, esperando o time ir para Minas Gerais. A última vez que a gente teve festa no aeroporto foi o Palmeiras, esperando o time para jogar contra o Atlético, foi 1-1. Se for 1-1, me serve. Não, mas a última vez que teve a festa no aeroporto de Salvador Filho é pra receber os cocos, não me engano. E olha no que deu. A festa para receber esse coco. O time do Grêmio para amanhã não deve ter surpresa, deve ser Marcelo Groi, o Edilson, o Pedro Jeromel, o Kahneman e o Marcelo Ribeiro. O Wallace, o Michael Ramiro, o Douglas, o Pedro Rocha, que é o titular do Renato e não o Everton, e o Luan, contra um Atlético Mineiro que deve vir com o Vitor, o Carlos César, o Marcos Rocha, não é certo que joga ainda, ele já está se recuperando de lesão, jogou no domingo.
Eraso, Gabriel, Fábio Santos, Leandro Donizete, Júnior Urso, Michael Swell, o Luan, que é dúvida, o Robinho e o Prato. O que vocês estão esperando do jogo aí? Vai ser um. Eu acho que Tem vai muita gente ser. dizendo que vai ser um ataque contra a defesa do Atlético. Pode ser também, mas eu acho que o Grêmio vai abusar muito do contra-ataque. Se fechar ali e ao mesmo tempo ali usar pelo Eu acho que vai ser um Rocha. jogo bem aberto. Eu acho que quando tem um contra-ataque do Grêmio e a bola chega no Douglas, o Douglas rebate bem. O Douglas que é o principal homem no meio campo do Grêmio, né? Querendo ou não tem como tirar o Douglas. Não tem. Acho que vai ser um joguinho bem aberto. Vai ser um jogo bem. Mesmo Tipo assim, ele bem tomar tomado. um Danone, não adianta. Mas não, eu acho que vai ser um joguinho bem aberto, eu acho que vai ser bem jogado. Apesar de que a parte mais forte do Grêmio é a defesa e o do Atlético Mineiro é o ataque. O Grêmio que tem uma das melhores. Não deve ter uma das melhores defesas, mas a dupla de zaga do Grêmio tem se mostrado bastante confiança. O Jeromel muito técnico, o Kahneman, que é. Que tá tendo. O Kahneman que vai com sede ao pote na marcação, vamos definir assim, né? O Douglas mesmo, tá com Mas o Grêmio tem que se cuidar porque o time do Atlético Mineiro tem um grande ataque, né? O Robinho, o Lucas Prato, titular da gente. Prato joga muito, cara. titular, O então. Prato joga muita O bola. Prato que entrou no último jogo do Atlético contra o Palmeiras, o primeiro toque da bola dele, o segundo tempo foi gol. Então, o Prato é muito bom. Esse é o perigo do Tá Grêmio. legal, mas eu prefiro Marmi também. Olha, palpite para esse jogo amanhã, final da Copa do Brasil. Eu Primeiro jogo. acredito que vai ser 2x0 pro Atlético Mineiro. 3x2 o Atlético Mineiro. 0x0. 0x0. Poxa, bicho. Ele falou isso, mas ele ficou naquela vontade de falar 1x0 pro Grêmio. Ah, Finalzinho. 0x0, tranquilidade. Bota o Bolanhos chutar no cantinho esquerdo do vidro, que é o. Ah, o Bolanhos é equatoriano. Não, mas o Kahneman é argentino. Se o Kahneman vai ter uma decanhota, ele é fora da área, ela pica no canto direito do Vitor e entra. Pô, de cabeça, né? Então, o único pendurado no Grêmio é exatamente ele, o Walter Kahneman, se tomar amarelo, não joga a decisão, isso que eu acho uma coisa ruim da Copa do Brasil. Ele não zera os cartões amarelos da semifinal para final. Então o time pode perder algum jogador importante. É por que é causa 2 de cartão jogos, na né? final. Se fosse um jogo, ainda até poderia zerar. Não, mas eu não acho legal. Uma coisa, o Kahneman foi achado no México, não no. O Kahneman se destacou jogando pelo São Lourenço E depois foi pro México, e né? estava no Atlas do No México. México e o Grêmio achou, né? O Grêmio achou. Então tinha zagueiro no mercado, não precisava ter Paulão e Hernando. Pois é que outra coisa que a gente Até tinha o que São Paulo destacar. achou o Chaves, né? Tinha um outro também, o Caleri Chaves. também. dois Tipo, Boca achou Juniors. o jogador, cara, é só tu achar jogador. Tem pra tu poder comprar aí. Os dois do Boca Juniors. Outra coisa que a gente tinha que destacar no Brasileirão, que a gente acabou passando, que é sobre os estaduais, os campeonatos estaduais, que até agora nós temos 3 confirmados, rebaixados para a segunda divisão, que são o América Mineiro, campeão mineiro, Santa Cruz, campeão pernambucano, Figueirense, campeão catarinense, e o Inter, campeão gaúcho. Mas o Vitória Pode cair. Ah, não, Vitória. Eu acho que foi o Bahia, não foi o que ganhou? Então, mas é porque a gente vê que o estadual mascara uma temporada inteira do time. É. O Inter ali ganhou a final do estadual contra o Juventude, porque o Grêmio largou de mão o primeiro jogo da semifinal contra o O Juventude. pessoal se critica o Grêmio, cara, eu achei certo o Grêmio ter dado mais foco pro jogo contra o time do México lá, o Rosário. Até a voz Mas de não, mas O ele Grêmio tava voltando pelo jogo contra a LDU lá. É? Foi logo depois do jogo contra a LDU lá no Equador, se não me engano. Não, cara, tinha um jogo na terça contra um argentino ou um mexicano, e aí depois teve na quinta. Eu não lembro, cara. Eu não quero saber Mascarou dessa parte muito da ali, temporada. porque E aí, quando... Falando do Inter. Mascarou muito, porque quando o América ganhou do Atlético estadual, eu pensei, a América vai ficar 15º, segundo. E o Santa Cruz, que era o Leicester do Brasil, acabou caindo muito. Mas o Inter que Foi ganhou. leite molhado, né? O Inter que ganhou contra o Juventude, o Juventude que, mesmo que eu quero falar que o Grêmio largou de mão, o Juventude fez 2 grandes jogos contra o Grêmio na Arena, inclusive o Juventude jogou muito bem, buscou empate com o Grêmio logo após ter tomado o gol do Robertson fora da área. Jogou muito bem no Morumbi, mas é só esse abre aspas aí pro estadual, esse parênteses pro estadual que a gente cada vez mais nós vemos que
Não vale. Não vale muito tanto pra para os times temporada. grandes nem para os times pequenos, né? É Não, um jogo só que vale para eles. Os Não, times pequeno pequenos vale. valem. O Juventude valoriza muito esse ano, que ele fez o vice do Gauchão e subiu para a Série B. O jogador, mas são só 2 times. Clube pequeno de interior, principalmente que disputa estaduais, começa a treinar agora em novembro, pro ano que vem, para jogar. O Água Santa, por exemplo, faz agora. Mirassol também, Mirassol, né, cara? os abraços. Vamos mudar de assunto, então vamos sair do futebol após falar do Brasileirão. Agora sim, esse assunto eu gosto. Para falar de Eu vou fazer ainda que vem, sabe? mais uma decisão que nós teremos esse final de semana, que é no Campeonato Mundial de Fórmula 1. O mundo do automobilismo vai parar no domingo, quando nós teremos o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que vai decidir o grande campeão da temporada. É sempre ruim. É muito ruim. A pista ano passado foi uma porcaria. Sempre é ruim. E no último Grande Prêmio, que foi do Brasil, realizado há 2 finais de semana, vitória do Lewis Hamilton, segundo lugar para o Rosberg, e em terceiro o Verstappen, Que fez chover. numa corrida espetacular. Ele achou uma forma de ultrapassar os carros ali, que era por fora ali. Até depois o Ricardo copiou ele para conseguir bloquear. Não, foi o Rosberg, acho que não. Não, foi o Ricardo que bloqueou ele e conseguiu segurar o Verstappen por um bom tempo, mas o Guri correu muito, assim. Teve acho que na penúltima curva ele rodou, conseguiu segurar o carro não fazendo bater. Teve uma despedida também do Felipe Massa, né, que foi emocionante. Foi quando ele passou na arquibancada lá. Eu nunca tinha visto isso assim, tipo, a transmissão não é original. A transmissão oficial. Esqueceu da corrida e ficou só no Felipe Massa. Né? O Felipe Massa, aqui na corrida, ele teve um problema com uma punição que ele sofreu Ele ultrapassou antes de passar a linha do safety car. Né? Isso, antes da linha do safety car, que estava recolhendo para o box. Daí ele botou um pneu intermediário na chuva, arriscou, ele estava muito rápido, estava ganhando muitas posições, só que daí na reta dos boxes ele acabou se perdendo um pouco antes, bateu e inclusive deixou o carro de um jeito meio perigoso ali, que alguém acabou entrando pro box na sequência. Não, foi antes, foi quando o Marcos... Isso aí. Que aí o Ricardo entrou pro box. Então o Felipe Massa que se despediu foi realmente, foi muito bonita a despedida, o Galvão se emocionou muito. Choraram. O Reginaldo Leme também. Felipe Massa que ano que vem deve correr na 3, né? Deve correr em alguma coisa. Ele não falou ainda. É Stock Car? Não, ele falou que não quer voltar pro... Abrindo outro parênteses no programa, Stock Car teve um momento muito triste para o piloto, mas engraçado, que foi o Rubens Barrichello, que estava na liderança da segunda etapa. Na segunda corrida. Na segunda corrida do dia, e metros antes da linha. 100 metros antes da linha de chegada, o Rubinho tinha apostado em fazer uma corrida para deixar o carro mais leve, para ganhar velocidade. Assim, com isso, ele não abasteceu. Daí faltando 100 metros, o narrador, Rubinho vai vencer, vai parando do Rubinho. Passou ele. Tem a... Ele acabou, ele teve que descer do carro. Ô, Rubinho, faz jus ao apelido, Rubinho. Não, é que a primeira prova, eles invertem os 3 primeiros grids. Sim. E aí os pilotos, para não perder tempo e ter que reabastecer, eles não param daí. Continua 100 metros. Eles não calcularam direito. O Rubinho foi citar quando ele estava nas eleições municipais ainda, né? Rubinho, é nóis aí, Rubinho. Daí dá para usar o nosso querido parou, Rubinho. Hoje sim, hoje não. Então, na última etapa que acontece no próximo final de semana, os treinos livres começando na sexta-feira, às 7 da manhã. Não vou acordar de manhã. Não? 7 da manhã, muito live, né? No sábado, então, a classificação 11 horas da manhã com transmissão da Sport TV. E domingo, 11 horas da manhã, transmissão exclusiva da Globo, não passa no Sport TV. A situação do campeonato: Nico Rosberg com 12 pontos de vantagem, 367 pontos contra 355 do Lewis Hamilton. E daí na Fórmula 1, tirando a Fórmula Mercedes, quem está em primeiro é o Ricciardo, seguido pelo Vettel, o Verstappen logo atrás do Vettel, que deve ganhar a posição do Vettel no campeonato. Merece. Foi só os Não, dois. ele merece. Foi 3 pilotos, foi o Rosberg, o Hamilton, o Ricardo e o Verstappen. E destacar também sobre o GP do Brasil, que foi o Felipe Nasser, né, marcando seus primeiros pontos no ano. Com a Sauber, fez uma grande corrida do Felipe Nasser, ficou muito tempo dentro dos 10 primeiros. Ele estava em sexto, se não me engano, e Ele o carro dele não é tão ruim, aí acabou perdendo, mas na chuva ele perdeu também. Mostra a habilidade dele, né? E na Fórmula 1, só as 10 primeiras equipes pontuam, e a Sauber esse ano
só as 10 primeiras equipes ganham o dinheiro da premiação e a Sauber Na está em premiação décimo. do Campeonato de Construtores. A Sauber está em 10º com 2 pontos, E a com Menor, a Menor fazendo 1 e ponto. é difícil a Menor pontuar, né? Eu não acredito muito. Porque não vai chover, né? No deserto de Abu Dhabi lá. A Menor na chuva, ela até faz uma gracinha ali. Quem fez o ponto da Menor no campeonato foi o. Não foi o Esteban Gutierrez, foi o Rosman, o Ramen. Não, peraí que agora a gente vai ter que achar agora. Se tu botar aqui, ó, foi o Pascal. Foi o Pascal. Pascal Verlaine. Foi? Foi. E o Felipe Nasser, que ainda não tem presença confirmada. Tá bem, que tá vem. bem complicado esse O Banco do Brasil quer bancar 1/3 do. Na verdade, o Banco do Brasil patrocínio. tirou o patrocínio. Retirou o patrocínio já. Aí complicou. Porque eles estão fazendo agora uma reestruturação. Aí o Nasser. Aí é uma questão mais econômica e política do Banco do Brasil, mas é que retiraram. Sem o dinheiro do patrocínio é muito difícil como a equipe encontrar. É impossível, né? Que a equipe contrata o piloto É, que não só tem se- patrocínio. Mas tu vê, o Banco do Brasil fechou umas quantas agências agora, Sim. que eles vão fechar, né? Aí vai forçar também a aposentadoria de algumas. Falando de Fórmula 1, deixando a economia de lado, quem leva o campeonato? Eu acho que leva muito no Rosberg. Mas eu tô com medo agora, né? Vamos, Minhas decisões esse ano. já que eu falo do Rosberg, eu vou botar no Hamilton. Então, vamos. O Nico Rosberg não vai amarelar na última corrida? Eu acho que não, cara. Ele tá bem. É que o que pode acontecer é motorzinho, né? Tá quebrado. Ele reagiu tarde, o Hamilton, mas agora o bicho tá vindo com tudo, né? Ah, o Hamilton é bem melhor piloto que ele. Cara, é 9 pontos de diferença do primeiro para o segundo colocado. É. O Rosberg então tem que ficar em quarto. Se o Rosberg Rosberg, em terceiro. se o Rosberg ficar em terceiro, ele é campeão. Ganha. Em quarto, não. Olha, E o Hamilton vai ganhar. Sim. quem amou na pista seca. Cara, é que o ciclo de Abu Dhabi é muito ruim de ultrapassagem, então Não tem como chamar o Pai Galo pra gente adivinhar quem é que ganha? Quem pode se intrometer em Mentalizei. se o Hamilton fizer treinos impossíveis de serem ultrapassados e for na pole, quem pode se meter entre eles? Sei lá, pode ser Verstappen. a Verstappen, o Ricardo, o próprio Vettel pode fazer uma corrida louca. Ano É. passado, se não me engano, ele largou bem lá atrás, ele fez uma corrida com só para menos que as outras equipes e conseguiu chegar em terceiro. Mas atualmente eu só consigo ver o Verstappen ali como condições Ricardo. o Ricardo também, mas eu não sei, acho que tá bem encaminhado pro Rosberg, mas da Hamilton. Se perder. É, não, deixa eu- se ele perder esse título, aí sim, ele tem que Se perder esse título aí, o Rosberg tem que. tirar com ele. Calma, já não, velho. Não, já tem mais de 30, né? Tá, mas já dá pra correr mais um tempo. Depende. Vamos falar um pouco da UFC. Esse final de semana tivemos vários brasileiros no tatame. Números brasileiros, mas não foi tão legal, né? Tivemos a volta do Minotauro. Minotauro. Não, o Minotauro é aposentado. O Minotauro é Que teve a revanche contra o Ryan Bader. O Ryan Bader que em lutaram 2011. 2010, 2011, É. onde o Ryan Bader ganhou por decisão unânime, da mesma maneira, quase da mesma maneira, aliás, que ele ganhou no final de semana passado, que foi aquele esquema, né, que o Levou pro chão. Minotauro ele é faixa terceira de jiu-jitsu, né, que tem a faixa preta, a segunda faixa acima da preta e a terceira, eu não sei explicar disso direito, mas é o que eu sei. Fora que ele é pugilista também, ele é especialista em boxe, então não sei se algum de vocês viram a luta, que Eu vi a luta. o Minotauro no início já acertou um soco que dá uma balançada no Bader. É que o Bader contra o Minotauro de pé, o Minotauro ia ter vantagem durante a luta inteira. Ia ganhar. O problema é que Só ele usou a Bader- mesma estratégia que os anos atrás. Né? Exatamente, ele usou o ponto forte dele, que é o wrestling, derrubar e dominar e martelar no chão. E até que chegou no terceiro round ele nocauteou, né? Agora é uma coisa foda, porque tipo assim, o Minotauro tem 40 anos e ele já há mais de quase 15 anos nesse meio. E eu acredito que ele deva se aposentar, mas muita gente fala que é brasileiro, não sei o que, já que perdeu, não sei o que. Mas é que aquela fase boa dele passou, não dá pra ficar alternando vitória, derrota. Eu achei até que ele poderia ter ganho, porque quando ele lutou no UFC em Curitiba que teve, ele ganhou do Patrick Cummins, que é do mesmo jeito dele, é o wrestling, e ele conseguiu ganhar no primeiro round nocauteando. Mas eu acredito que ele deva se aposentar, mas eu acho que, né, o cara é lutador de instinto, eu acho que ele não vai querer parar agora. Outra notícia sobre o UFC foi o Lyoto Machida, que foi pego no doping
Ele foi pego no doping não me lembro qual luta, mas a luta era contra o Dan Anderson. Isso. Só que ele admitiu e ele cancelou a a luta. Na verdade é que teve um monte de lei que mudou, algumas coisas foram incluídas. Por exemplo, alguns medicamentos não poderia mais usar. Eu li alguma coisa que tem vários medicamentos que tem alguma substância, por exemplo, até medicamento para gripe, por exemplo, que não pode usar. E ele, eu acho que é o do caráter brilhoso, né? Ele não vai lá saber e vai lutar. Ele mesmo chegou, mas falou com o Dana disse que White. ele não sabia. É complicado, né? Era passivo de punição. E eu acredito que a punição dele foi pesada. Foi o que ele falou também. Ele assumiu, ele não lutou, e ele chegou, eu não sabia que podia isso, e ele pegou 1 ano e 6 meses, 18 meses, é muita coisa. Eu acredito, não sei vocês. Não, eu acho que Eu achei pesado. ainda mais se ele admitiu ali. Admitiu, E porque ele muita não gente quis levar pra luta, né? E até o próprio UFC teve o Anderson Silva, o John Jones também, que... O John Jones teve o cinturão retirado. Eu achei que por ser um bom exemplo, acho que o UFC poderia dar 6 meses, sei lá, 1 ano. É que depende do nome, né? O Anderson Silva é um nome que dá muito dinheiro, pay-per-view, né? Muita gente acha o estilo do Lyoto Machida chato, porque ele é muito de contra-ataque, né? Do karatê. Então muita gente acha tedioso assistir ele, eu pelo menos gosto. Mas é um estilo que todo mundo já, assim, codificou bem. Porque ele vem muito assim, ele tava com 3 derrotas seguidas. Então eu acho que a punição foi muito pesada para ele. Só falando do evento que teve em São Paulo, lembrando que o destaque para mim da noite foi o Tominhas, né? O Thomas Almeida, que ele venceu bem, depois de ter perdido pro Cody Garbrandt, que vai lutar contra o Dominic Cruz pelo cinturão do peso galo. Venceu bem, apesar de ter ali, né, balançado no primeiro round, uma luta bem equilibrada no início. No final, aliás, os dois balançaram com o golpe. A Claudinha Gadelha venceu bem, para mim não foi uma vitória assim, de destaque, para mim ela ganhou. E ela acho que vacilou bem, que ela deu um chute na testa da adversária no chão, no momento que não podia. Eu não sei se vocês viram. Eu não tive a adversária dela estava no chão e ela deu uma canelada na testa do adversário que não podia. E eu não vi a pontuação que ela ganhou, mas eu sei que ela ganhou os 3 rounds, mas eu acho que ela perdeu um ponto, ela deve ter ficado 29-28, senão foi 30-27, se não me engano. Então, vários brasileiros se dando bem no UFC, mas também teve outro brasileiro que lutou fora do UFC, brasileiro, o Antônio Pezão, que... O Pezão não é no Não, Pezão não. É outro Pezão? É outro Pezão. Ah, O Antônio Pezão que já foi do UFC, ele lutou pelo RC Boxing Promotions na Rússia e perdeu. Perdeu pro Ivan Corbin e disse que é revanche porque foi muito polêmica a decisão por pontos pro russo, o Pezão que acabou saindo do UFC, né? Acontece que o Pezão, eu quase falei Pedrão, não sei porquê. Acontece que o Pezão ele já passou a fase há muito tempo, depois que foi proibido ingerir o TNT, né, que é aquela substância de hormônio. O Pezão, acho que, se não me engano, ele estava com 5 derrotas e 1 vitória. Então, assim, a boa fase do Pezão já acabou, tanto que a última vitória dele foi no UFC do Rio, da luta da Beth Correia contra a Ronda Rousey. Faz tempo já. E a gente sabe como quase que eu falei Pedrão de novo, como o Pezão tem um queixo fraco, né? Mas ele tem um Pezão forte. Ei, piada boa. Só piada boa. Mas também os últimos adversários dele foi tudo assim, o Mark Hunt, o Ryan Nelson, fora que ele lutou lá na Holanda contra o Stefan Struve, que é o mais alto do UFC, que tem 2 metros e pouco, ele perdeu com 20 segundos, se não me engano. Pra mim a boa fase acabou, eu acho que ele deveria fazer outras coisas, aposentar, sei lá, faculdade, sabe, curso técnico, o Pronatec também. Eu acho que a boa fase ele acabou e ele não tá aceitando. E alguma chance dele recuperar essa boa fase agora, que inclusive você saiu do UFC? Talvez ele consiga uma ou vitória ou outra, mas acontece que a idade pesa, né? E ele não pode tomar mais o TRT. E aí ele tá com 37 anos, se não me engano. A idade tá chegando, a idade chega. Aí complica. Destacar outra brasileira que saiu na mídia esse final de semana, que foi a Cris Cyborg, que ela não luta mais na categoria 63,5 kg, mas ela disse que se for para enfrentar a Ronda, ela volta a bater 63. Eu acredito que ela esteja fazendo isso mais pelos fãs, porque eu também acredito. A Cris ela é muito grande para o peso galo, né? Ela consegue chegar com muita dificuldade mesmo com 63 quilos,
Porque a categoria para ela é a 66, ela tem até dificuldade de chegar no 66, então tu imagina chegar no 61. No 63 ela chega em 63 já chega assim, com dificuldade. E eu acho que ela não precisa provar nada para ninguém. Para mim é a maior lutadora feminina de todos os tempos, ela tem uma derrota e fora as outras ela foi bem dominante. Ela é nocauteadora nata. E eu acho que ela fez essas duas lutas no Brasil pelos fãs, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela não ia baixar até 63 quilos para lutar, por exemplo, quando ela lutou contra a Leslie Smith em Curitiba, que é uma adversária assim, mediana, e ela ganhou em 1 minuto. E ela veio aqui e ela lutou em Brasília porque ela ia fazer a luta principal contra a Linda Bransberg, que é uma boa lutadora também do Muay Thai, tanto que acho que vocês viram a resistência dela para ser nocauteada pela Cris. Mas foi mais pelos fãs mesmo, só que assim, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Eu acredito que tem que ser só contra a Honda mesmo. Mas mesmo chegando ao 63, eu acho que a Honda deveria subir ao 66. Porque ela diz, fácil, né? É mais fácil, porque ela já lutou nesse peso, ela não é mais campeã do peso galo, e ela vive dizendo que quer lutar contra a Cris. E é mais fácil para ela chegar no 66 do que para a Cris chegar no 63. Então, eu acredito que está tendo uma fugidinha dela. Né? Pode ser. Outro nome que vive saindo em tudo que tem por aí no UFC é o Conor McGregor, que está com muita moral, com Dana White, inclusive. E... Eu acredito que o Conor, eu acho que ele tem um poder muito de usar a mídia. Exatamente. Ele tem a palavra, né? Muita gente fala assim, ó, que na frente das câmeras ele mostra o dedo para o adversário, ele ofende, mas diz que nos bastidores ele é totalmente diferente, ele cumprimenta, ele conversa, ele ri, mas eu acho que ele faz isso da mídia para pensar nele, para ter dinheiro. Eu acho que ele está certo mesmo, porque muito lutador pensa, eu quero ter aquele legado de vitória, não sei o que, de título. Ele está construindo esse legado, porque ele é o primeiro, ele é o terceiro, se não me engano, lutador a ter peso, a ser campeão em 2 categorias, que é o peso pena e o peso leve agora que ele conquistou na última luta dele. E fora assim, que essa fase dele trazer muito a mídia, traz muito pay-per-view para o UFC, traz dinheiro e dinheiro para ele. E hoje é assim, o pensamento é esse, é lutar por dinheiro, é fazer seu nome, porque tem muito lutador no UFC que tem 8 vitórias seguidas, 9, e não disputa cinturão. Ele não fez a primeira luta no peso leve que ele fez e ganhou o título. Então também que chega a ser... E o que pediu para o cara ser tudo legal na frente das câmeras e por fora ser inclusão, não adianta nada. Então é melhor ele fazer um personagem, sem ser o... Eu acredito que é um personagem, e atrás ser um cara legal. Porque assim. até o José Aldo estava reclamando disso, que ele foi campeão por 5 anos, ele estava desde 2005 sem perder. Ele nunca foi um cara meio de mídia, de falar palavrão, de falar isso, daquilo, ele sempre foi lá, teve a mesma postura. Então, a partir da derrota dele, quando ele ganhou o cinturão interino no UFC 200, ele começou a reclamar, dizer que para você ganhar no UFC basta você ganhar com a boca. E realmente ele tem razão, tem provado isso. Basta tu chegar, provocar o adversário, falar algumas coisas, tu ganha a chance. Ele aprendeu a forma do UFC. Exatamente. O Conor sempre foi polêmico e ele foi trazendo esse meio porque ele sabe usar a mídia. Parabéns para ele usou muito bem, tá certo ele. Exatamente. Demorou pra gente perceber isso. Muita gente acha ele mal educado, isso aqui. Na frente das câmeras ele é mesmo, mas eu acredito que, como o próprio José Aldo falou, que eles conversaram atrás das câmeras, é diferente. Ele faz isso para atrair a mídia para a luta e para ter dinheiro. Porque quanto mais traz mídia, propaganda, audiência, vai ter mais dinheiro. E mais dinheiro vai para ele, porque ele trouxe. Ele mesmo, nas coletâneas, ele fala, eu não sei o que, trouxe dinheiro para essa companhia. E realmente trouxe. Exatamente. Não bastasse isso ele ser um bom lutador, ele realmente é um bom lutador. Vamos ouvir então por muito tempo ainda o nome dele. Mas agora ele vai ficar afastado por um tempinho, porque a namorada dele engravidou e ele quer afastar um pouco para cuidar, acompanhar a gravidez, criar um pouco do filho. Aliás, criar bem sempre o filho, né? Mas assim, não lutar, tá em treinamento, criar um pouquinho, isso pode ser errado, mas eu digo de acompanhar a namorada nessa fase. Ele volta só ano que vem. Verdade, tá, McGregor, se não me engano, tem 27, 28. Ele Tá novo, ele entrou no UFC em 2011, 2012 e ele fez esse cara dele muito cedo, né? E agora ele, em 5 anos, ele foi o que mais ganhou salário, que mais trouxe pay-per-view, campeão de 2 categorias. E fora que,
Ele é um bom lutador mesmo, ele é um baita nocauteador, que é a marca dele, a canhota, né? E ele vai voltar em meados de 2017, eu acredito que é no meio de 2017. E o nosso Vasquinho. Tem que falar do Vasco, né? Não quer jogar com ele ano que vem. O Vasco que está em 4º lugar da Série B, o Vasco tem 2 pontos a mais. 2 pontos a mais que o Náutico. 2 pontos a mais que o Náutico, e o Vasco joga em casa contra o nosso querido Ceará, e o Vasco tem 2 pontos de vantagem com o Náutico joga em casa contra o Oeste. O Oeste que está na 16ª colocação, o Ceará está 12º, 13º por aí. Se o Vasco não vencer, se o Vasco não vencer e o Náutico ganhar do Oeste, o que é bem provável, o Náutico veio de uma goleada de 4-1 fora de casa sobre o Tupi, o Tupi foi? O Tupi ou o Luverdense? Não me lembro. Um desses times de virada, não foi virada, foi 4-1 pro Náutico. Então, se o Vasco não ganhar, o Náutico ganha e pode ser que o Vasco consiga o feito de ficar 2 anos na Série B. Lembrando que se o Oeste perder pro Náutico, o Joinville joga em casa, na última rodada, o Joinville tem a chance de vencer e se livrar do rebaixamento. O Joinville que é o time de Santa Catarina, é querido por alguns deste programa. Chamado Jack. Outros que não estão no programa não curtem muito, mas vamos ficando por aqui com esse Peladeiros. Prometemos voltar em breve, com live. Vamos tentar fazer uma live. Se o Celso tá com o Zuckerberg, se ele ajudar a gente aí com o Facebook, a gente consegue. A gente consegue. Falou, Yuri, então até a próxima. Valeu, uma satisfação estar aqui e vamos para a próxima, né? Gregory. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Faltou a gente passar a tabela dos próximos 4 jogos do Inter no Brasileirão. Mas tem tempo ainda. Não, tem 6 meses ainda. Não, os próximos 4 jogos do Inter, o Inter pega o Cruzeiro em casa, o Fluminense fora, a Luverdense fora e o Juventude em casa. A gente pode falar disso ano que vem. São os próximos 4 jogos do Inter. Para eles se ligarem na Rede TV ano que vem. Né? Eu tentei já conectar, mas lá em casa não pega, então eu vou ter que comprar uma. Vocês vão acompanhar o Silvio Luiz. Tem que ver se o PPV é mais barato. Tem que ver se o PPV é mais barato da Uma vez, um desconto. Foi dele! Então é isso, galera. A gente volta na próxima. Arredongo meu aí, que eu arredongo o seu. Opa, olha aí. É o que o Silvio fala. Falou, galera. Até mais. Peladeiros fica por aqui.